É, putz, velho. Legal. Tem que falar agora mesmo? É. É emocionante pra você? Cara, essa foto aqui é a foto de 2012. Tinha entrado na Caloi. E assim, cara, eu paro e penso que isso aqui foram 7 anos atrás só. Aonde eu estava, onde é, mountain bike estava e onde está hoje, cara, é meio surreal, assim, pra mim até, né? Isso foi. A gente estava fazendo, acho que uma sessão de fotos para lançar a Elite Carbon, né? É, eu tinha sido recém-contratado pela Caloi. A Caloi estava há muito tempo fora do mountain bike competitivo. E, pô, acho que foi a grande guinada da minha vida, assim, cara. Até hoje, acho que tudo que eu conquistei, esse momento aqui foi um dos momentos mais cruciais, assim, da minha história. Se for parar pra pensar, cara, é, eu estava voltando da Europa depois de uma experiência que foi bastante difícil, uma experiência de 3 anos, que eu não tinha conseguido avançar na minha carreira profissionalmente. Tinha ficado 6 meses sem emprego, né, sem patrocínio, e sem muita perspectiva, né, cara. Pra ser sincero, nesse mesmo ano aqui, 6 meses antes, eu não sabia se eu seria atleta profissional ou não. E aí depois disso, essa bike revolucionou o mercado brasileiro. É, as linhas de montagem, o que o mercado brasileiro aceitava em relação a produto nacional. Nessa época, a gente tinha uma meia dúzia de atletas que vivia realmente profissionalmente do mountain bike. Foi a porta que eu tive para crescer a minha carreira, para avançar a minha carreira. Depois ir crescendo até chegar onde eu tô, até chegar numa equipe de fábrica. E, pô, maneiro, cara. É, turbilhão de emoções aqui. E aqui acho que eu tava, nesse momento aqui, eu tava me perguntando onde que aquilo tudo ia dar, né, cara? Tava dando a vida nesse projeto. Assim, olhando para trás, pô, com toda a minha imaturidade, despreparo da época, assim, moleque novo, cheio de vontade, enchi o saco pra caramba da galera envolvida no projeto. Tentei trabalhar em vários aspectos, tentando agregar pro crescimento e, poxa, quando eu vejo o que o esporte se tornou hoje, a indústria se tornou hoje, o que eu me tornei a partir desse momento aqui Nesse dia, legal. você achava que era. Cara, eu lembro que nessa época a gente tinha uma bicicleta de 11,5 kg, e a gente já estava falando de Copa do Mundo, já começando a falar sobre construir uma equipe, sobre ter uma equipe UCI, sobre mudar o que era gerenciamento de equipe, construção de equipe no Brasil. E assim, cara, eu sempre gostei de sonhar e trabalhar pelo meu sonho. E sinceramente aqui eu sonhava e trabalhava pelo meu sonho, mas acreditar de fato, cara, acho que aqui era só um ato de fé, porque, mano, era uma distância absurda, assim, quando eu olho, cara, pô, assim, inconsiderável, cara. Não dava pra gente achar que, pô, daqui ia sair um campeão mundial. Poxa, mesmo tendo assim muito bom senso, mesmo tendo muita esperança, sonhando demais, trabalhando demais, era absurdamente distante, né? É, então assim, o que eu sempre busquei, assim, cada vez eu fui aprendendo a fazer mais isso, é usar a ferramenta que eu tinha ao meu alcance para fazer o melhor com essa ferramenta. E eu acho que na época de Calói foi muito assim, cara. Talvez eu não tinha as ferramentas para ser o melhor do mundo, mas eu queria ser o melhor do mundo e as ferramentas que chegavam para mim, eu abraçava e extraía o máximo, cara. Eu tentava entregar o máximo, e é o jeito que eu tento ser até hoje. E muito louco, cara. Acho que nessa época, assim, logo no primeiro ano,
teve um cara muito próximo a mim, eu tava lembrando isso, acho que ontem, cara. Teve um cara muito próximo a mim que, durante boa parte da minha carreira, ele virou para mim e falou assim, depois que eu fui campeão brasileiro, que eu ganhei a Bundesliga e tal, e esse cara falou para mim que ele virou um dia para mim, pô, cara, tô feliz demais, você tá evoluindo e tal, eu acho que você tem tudo aí, pô, acho que tu vai chegar a ser um cara assim, top 15 do mundo. Eu fiquei revoltado, cara, com ele, assim, e aí, pô, fiquei bravo com o cara, só que pô, o cara tava dando mó declaração de amizade, assim, né, cara, de carinho e tal, de fé em mim, e eu lembro que eu fiquei, pô, cara, só top 15, não, você é melhor do que isso. E sei lá, eu acredito que é muito em ter fé, né, e a gente tem muitos motivos para parar de acreditar ao longo do caminho, cara. Eu só fui, enfim, seguindo, acreditando e trabalhando. Essa aí, tu vai querer. Aí eu não. Calma, a gente tá indo numa sequência boa. A Elite, cara. Cara, o lançamento da Calorilite Carbon e da linha Elite no final de 2012 para mim, eu considero um dos maiores cases de mercado da bicicleta na história do Brasil. Porque é absurdo, cara, o que essa bicicleta alterou, o que mudou até hoje. Até hoje a gente vive os resultados disso. Naquela época, a melhor bicicleta que era vendida como bicicleta nacional no mercado brasileiro era uma bicicleta de alumínio, aro 26, equipada com um Deore, se eu não me engano, que era a Elite 2.7, né? E aí tinha um vácuo, a gente só tinha nessa época uma atuação de importadores, né, distribuidores de importação no Brasil. Então nessa época, acho que é importante a gente falar isso, cara, que quando eu ia para uma marca, enfim, quando a gente falava de alguma marca no Brasil, você estava falando de um escritório em São Paulo com meia dúzia de pessoas. Isso era o que representava uma marca. Não existiam indústrias, não existia uma real representação de uma marca no Brasil, das grandes marcas. Era sempre muito enxuto. Talvez a IGP era um pouco maior da Scott, a Merida depois, mas era super enxuto. As coisas eram pequenas, cara, eram reais distribuidores. E aí a Caloi arriscou em lançar um produto. Vamos lançar um produto com maior valor agregado através de várias parcerias, pensando em lançar um volume grande no mercado. Conseguiram jogar o preço lá para baixo, absurdamente mais barato do que era o preço de importação na época. E eu lembro, assim, quando a gente lançou a bike na Cycle Fair de 2012, em outubro de 2012, a projeção de vendas a partir do evento até o final de 2013 foi vendida no evento, né? Foi vendida em um dia, sei lá, no lançamento da... E isso foi assim... isso foi um baque absurdo no mercado de bicicleta do Brasil. Fez outras marcas nacionais se reposicionarem ou surgirem. E, enfim, hoje, quando a gente olha o que é o polo industrial de Manaus voltado para alta performance, cara, eu tive lá, acho que no final do ano passado, de emocionar, cara. Porque o quanto de que bicicletas de fibra de carbono montadas no Brasil geram de empregos para a gente da indústria, para o mercado como um todo, para atletas. Nessa época, em 2012, eu era o único atleta andando por uma marca brasileira. E hoje a gente tem, se não me engano, 60 e poucos atletas só das marcas filiadas à Abraciclo. Além disso, você tem, a Specialized com operação nacional, a Trek com operação nacional. Então a gente não tem mais aqueles mini escritórios importando bicicletas, né? Você tem realmente operações de grandes marcas no país. E isso, cara, assim, eu olho para 2012 e vejo com muito orgulho o que eu participei como uma peça, que foi esse projeto da linha Elite, que foi o boom, que foi a faísca para essa alteração, para essa grande mudança na indústria de bicicletas do Brasil. Cara,
a Caloi, ela trouxe nessa época acessibilidade ao material de alto rendimento, né? Essa era a proposta. Vamos levar uma bicicleta que é honesta, uma bicicleta que é boa. Talvez não era a proposta não era levar a bicicleta mais top, mas era levar uma bicicleta boa que dava para ganhar corridas com ela, dava para ganhar corridas na elite com ela, por um preço muito mais acessível do que era praticado no mercado naquele momento. E quebrar esse paradigma de que uma bicicleta, uma marca nacional fazia bicicleta para supermercado. E tendo uma bicicleta mais alta, a gente puxou toda uma linha que, enfim, revolucionou o mercado. Assim, as primeiras bicicletas Aro 29, o que popularizou a Aro 29 no Brasil foi a linha Elite, que eram bicicletas de R$2.000 a R$3.500 na época, Elite 10, 20 e 30, que eram bicicletas legais, que funcionavam bem e acessível para o poder de compra do brasileiro naquele momento e que abriu a chance de ter essa nova experiência, né, do material novo. Pô, cara, essa época, assim, foi uma das épocas profissionais mais legais que eu já vivi, até hoje, incluindo o meu momento atual. Pela identificação que a galera tinha com tudo isso. Então, as condições, cara, eram muito abaixo do ideal para competir bem. Mas era tangível para as pessoas. O equipamento era especial para as pessoas por verem a Caloi voltando a ter aquela cara de equipe que teve durante décadas e décadas. Era legal assim para os lojistas. Eu lembro que nessa época era festival de treta, cara, porque era um monte de gente assim falando que a bicicleta não era boa, um monte de gente falando que era boa pra caramba, que era honesto, que não era um produto bom. Enfim, tudo que isso gerou e o que foi movimentando, assim, gerando de coisas boas, foi o que me estimulava, sabe? Assim, eu lembro quando eu ganhei a grande prova, né, de 2013, que foi de longe a minha maior conquista, na época a maior conquista do mountain bike brasileiro, eu corri com uma bike, cara, de 10,5 kg e o Ermida estava lançando foi a primeira de uma coroa, que era a rasteio mais leve do mercado, da Merida, que, uma gigante global, que era uma bicicleta de 8,4 kg, se eu não me engano. Bicicleta super leve para a época, assim, a Aro 29. Então, o que me motivava era ver tudo de bom que estava gerando, sabe? Então, carregar 2 quilos a mais não é que era sempre fácil, não é que sempre era viável, mas a carga de motivação e o que eu estava gerando, o que eu estava vendo acontecer, cara, na minha vida e para o esporte, e até hoje é meio que esse é o meu combustível, né, cara? A proporção só foi aumentando, mas o que me dá gás é ver o quanto que as coisas estão crescendo à nossa volta, né, cara? E para a gente que está há algum tempo nesse mercado, nesse ambiente, nesse esporte, viver o momento atual é maneiro demais, cara. E quando eu olho para trás assim, a grande virada, cara, não foi o título mundial, a grande virada não foi transmissão de Red Bull, a grande virada, enfim, não foi eu ter ido para uma equipe de fábrica. A grande virada foi ter entrado na Caloi, cara. Foi a gente ter começado alguma coisa de casa. E isso mudou o esporte brasileiro. Dentro da minha vida, dentro do que eu vivi, eu falo com propriedade, cara. Esse projeto foi o que jogou a minha carreira, que influenciou outras coisas também da bicicleta no Brasil, para o caminho que a gente tomou hoje. Cara, acho que hoje eu recebo muito crédito pelo o esporte, não é, o mountain bike no Brasil, e eu acho super injusto quando a gente deixa de dar o crédito a quem veio antes, cara. Porque eu aprendi muito com esses caras, com as histórias de vida deles dentro do esporte, a corrigir certas coisas na minha vida e enfim, construir a minha carreira. Então, assim, eu tenho grandes influências, cara, que até hoje, para mim, são pessoas hiper, mega importantes na minha carreira, assim, que sempre, quando eu tenho a chance, a gente ainda conversa e eu aprendo muito. Poxa, um exemplo é o tio Luciano Cadeira. Putz, cara, Cadeira é um cara que, quando a gente tem a chance de sentar e conversar, eu viajo, cara, e eu aprendo muito com ele. E ele é um cara que agregou muito na minha história profissional como biker. Eduardo Ramírez, o Edu
foi um cara, e é um cara assim que eu ainda escuto com muito respeito, Abraão de Azevedo, Márcio Ravelli, o próprio Albert Margin por ser um atleta local, Ana Cecília Guglielmi. Ana Cecília foi o primeiro grande nome que eu vi andando, assim. Foi a primeira atleta que alguém falou, porra, tem uma mulher que anda pra caramba e tal, não sei o quê. E ela era da minha cidade, já estava ali praticamente inativa já nos meios dos anos 90, quando eu era a criança começando a pedalar e competir. Mas eu vi ela pedalando ainda, né? E só essa coisa sabe, do imaginário ali, assim, poxa, eu lembro das histórias, assim, a Ana Cecília tem a história que ela foi para um mundial, correu com uma bicicleta emprestada e ainda andou pra caramba e tal, não sei o quê. Pô, isso eram umas coisas que, caraca, pô, a mulher, nossa, é casca grossa e tal. Eu dou muito crédito a esses caras. Acho que é um erro muito grande quando a gente quer comparar épocas diferentes dentro de um mesmo parâmetro. Então, cara, eu sei, assim, pelas dificuldades que eu tive no momento posterior, que as dificuldades deles foram muito maiores, cara. Assim, quando eu comecei a pedalar, não tinha material, cara. A primeira sapatilha que eu fui ter 2 anos depois que eu comecei a pedalar, e eu andei com ela, cara, acho que uns 4 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos. Eu botava algodão nela, porque, assim, meu pé era muito menor do que a sapatilha, e eu fiquei usando ela até desintegrar, colei 300 vezes, levava no sapateiro. Mas, assim, são certas coisas que o esporte não era tão desenvolvido como é hoje, a indústria não era nada próximo do que é hoje. E acho que teve muita gente que agregou muito, cara. Tive, né, um encontro hoje mesmo, agora mais cedo, com a Renata Falzoni. Cara, pô, assim, ela tá ativa ainda até hoje, muito ativa, né, dentro das brigas dela, dentro do que ela defende, mas para o esporte, para a bicicleta no Brasil, se a gente não valorizar o que ela fez lá atrás, cara, é uma baita injustiça. Esses caras são quase que os mártires da bicicleta no Brasil, sabe? São os heróis da história da bicicleta no Brasil. O que eu estou construindo, acho que é um momento mais expressivo, mas pela amplitude, mas não pela importância, cara. Eu não julgo que o que eu esteja fazendo seja mais importante do que o que esses caras fizeram no passado. Quando eu comecei a conversar com você, Bob, sobre o MTB 90, cara, eu lembro que foram papos muito bacanas, assim, né, sobre o que mais poderia agregar para o mountain bike, né, e aí a gente conversou muito sobre a questão de transmissão das provas, o quão importante era a gente ter essa proximidade a partir da competição para chegar ao bastidor, e não o contrário. E, enfim, acho que foi um grande sucesso desde o lançamento, assim, né? Apesar da pouca história, se parar para pensar, tem tanto pouco tempo, né? A gente está no segundo ano de atividades, que começaram no final de 2017, ali com o primeiro teste e tal. Tem menos de 2 anos de atividade e, pô, todo mundo sabe o que é MTB 90 já, né, cara? Já ficou um negócio... Pô, vocês já levaram conteúdo internacional. Hoje, pô, uma marca numa equipe internacional. Quando eu olho para isso, cara, quando eu vou na Copa do Mundo e, pô, cruzo com o Julian Absalom e o cara tá com o MTB 90, isso para mim é uma coisa legal, porque não é... Eu vejo muito de uma forma diferente. Não é que o cara tenha muito prestígio. É que as nossas marcas, o que a gente vem fazendo, o mountain bike brasileiro hoje tem prestígio lá fora. Então é uma coisa inversa também. Acho que a gente agrega muito lá para fora, mais até do que lá fora agrega para a gente em alguns casos. Então isso é muito interessante, cara. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que se orgulhar bastante do que está se tornando o mountain bike no Brasil, a bike no Brasil. E vocês são uma grande parte disso, né? Sem dúvida.